Olá, meu nome é Bianca e eu vou apresentar a pesquisa sobre território de mídia, presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação do estado de Rondônia. Introdução. Explicitando o contexto midiático nacional, evidencia o protagonismo de grandes grupos privados quanto à visibilidade e audiência. No entanto, a presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação local e regional é uma realidade no Brasil, e tal contexto influencia na maneira de como os meios de comunicação são distribuídos no local e como eles propagam a informação para a população. A situação problema é que, como a estrutura da mídia brasileira ela impacta na presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação dos 52 municípios do estado de Rondônia, já que a gente tem grandes grupos privados controlando toda essa estrutura midiática no Brasil. O objetivo é analisar a presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação nos 52 municípios do estado de Rondônia. O objetivo geral é, através da coleta de dados, a gente analisar a presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação dos 52 municípios do estado de Rondônia. O objetivo específico é identificar a presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação dos 52 municípios do estado de Rondônia, caracterizar de acordo com o público, com se ele tem um viés mais comercial, se ele tem um viés mais educativo, governamental ou comunitário, e caracterizar com relação à região em que ele atua, enfim. E mapear a distribuição dos meios e veículos de comunicação no estado de Rondônia. Referencial teórico. Referencial teórico, a gente tem Moreira, que afirma que a comunicação é um prisma para a compreensão das territorialidades, visto que revela as formas como as pessoas acessam e usam seus sistemas comunicacionais. Halim Massini, ele evidencia o protagonismo de grandes grupos privados quanto à visibilidade e audiência, além deles falarem que o Brasil ele tem um modelo midiático pluralista e polarizado, onde existem 10 grandes grupos que controlam 327 veículos de comunicação. Quanto ao método, a gente tem um método descritivo, de abordagem qualitativa, com a técnica padronizada de coleta de dados e base documental. Com relação à base documental, eu levantei dados em sites institucionais dos veículos de comunicação, em sites não oficiais, como, por exemplo, Donos da Mídia e Rádio.com, mas, ao mesmo tempo, eu sempre busquei fazer uma comparação com a Anatel, porque diariamente tem novos veículos surgindo, né? Tem novas rádios, novas emissoras, novos jornais estão surgindo, e com isso a gente não consegue ter um número exato de veículos de comunicação em determinado município do estado de Rondônia. Com relação aos resultados, como visto anteriormente, a presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação local e regional ela é uma realidade no Brasil. E com isso existem várias variáveis que afetam essa distribuição, e uma delas é a questão da população e a taxa de urbanização. Uma vez que a gente compara, por exemplo, Porto Velho, que é o maior município do estado de Rondônia, e o menor município, que é Pimenteiras do Oeste, a gente consegue ver essa diferença. Que Pimenteiras do Oeste tem uma taxa de 0% de urbanização, diferentemente de Porto Velho, que tem uma taxa de 21,7%. Ambas afetam diretamente no número de veículos de comunicação desses municípios, já que Pimenteiras do Oeste tem o menor número de veículos de comunicação entre os municípios do estado de Rondônia. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque os meios e veículos de comunicação, eles não se intitulam como uma atividade econômica da região de Pimenteiras, por exemplo. Então, realmente, a taxa de urbanização, a taxa de desenvolvimento daquela região, ela vai afetar demais no número de veículos de comunicação daquele local. Diferentemente de Porto Velho, por exemplo. Porto Velho tem uma taxa de urbanização maior e, consequentemente, o número de veículos de comunicação é maior também. Isso faz com que os meios e veículos de comunicação se configurem como uma atividade econômica de Porto Velho, que é
o maior município do estado de Rondônia. Ou seja, isso faz com que a população de Porto Velho ela tenha referências de notícias tanto em âmbitos nacionais quanto em âmbitos regionais, justamente porque tem uma variedade de veículos de comunicação presentes na região. Diferentemente de Pimenteiras do Oeste, que tem uma menor quantidade de veículos de comunicação, e, consequentemente, a gente vai ter a presença de grandes grupos nessa região, e fazendo com que essa região ela tenha notícias muito mais nacionais do que regionais. Aos resultados ainda, a gente tem a presença de mídia e economia local. Como que afeta, né? No caso de Costa Marques, por exemplo, que detém o menor produto interno bruto, a gente tem que o número de veículos de comunicação é 7. É mais alto do que de Pimenteiras do Oeste, porém, um fator interessante é que quando a gente analisa quais veículos de comunicação e quais empresas estão dentro desse número, a gente observa a Rede Globo, a Rede TV e o SBT, que são grandes grupos midiáticos que propagam a informação para Costa Marques. Porém, o fato de ser grandes grupos, né, e ser uma quantidade muito restrita de veículos de comunicação, faz com que essa comunicação e essa informação chegue até a população de Costa Marques muito mais nacional, uma informação muito mais nacional do que uma informação local, regional. Justamente porque a gente tem esses grandes grupos controlando toda essa questão da mídia, que influencia não só na questão da informação, mas também influencia nas questões políticas e econômicas do município de Costa Marques, caindo assim no chamado deserto midiático. As considerações finais. Basicamente, analisando os dados obtidos, a gente consegue chegar à conclusão de que a maior presença de veículos de comunicação vai ser naqueles locais que detêm uma taxa de urbanização maior, justamente porque essas empresas de comunicação elas vão fazer parte da economia local e, consequentemente, a gente entra nesse viés comercial que é a mídia no Brasil e no viés também do deserto midiático, né? Que é quando esses locais menores, eles têm grandes grupos privados coordenando toda essa informação, né? Esse processo de transmissão da informação, transmissão da notícia, fazendo com que as pessoas elas recebam muito mais informações nacionais do que locais, né? Então tem realmente essa diferença. E sendo assim, é fundamental compreender a presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação no local, a fim da gente conseguir identificar e categorizar a região a partir das suas dinâmicas comunicacionais. Afinal, em cada região ela vai ter um comportamento ou uma forma de consumir mais diferente da outra. E analisar os aspectos intangíveis que incidem sobre esses processos sociais, como os fatores culturais e econômicos do território. É isso. Com relação ao agradecimento, meu agradecimento aos autores ao Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnologia do CNPq por viabilizar a pesquisa. Tchau.